Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma e neste dia a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Esta passagem do Evangelho nos mostra uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um judeu notável entre o povo. Era inclusive membro do Sinédrio. O Sinédrio, naquele tempo, era uma espécie de uma corte, um grupo de líderes judeus que tinham funções políticas, religiosas, jurídicas e educacionais lá na terra da Palestina. Nicodemos, portanto, era um desses notáveis judeus naquele tempo. E também era discípulo de Jesus. Porém, não assumia a fé em Jesus Cristo, o seguimento a Jesus, de maneira pública, exatamente devido à sua posição social. E nesta conversa com Nicodemos, Jesus diz algo muito bonito nesta passagem do Evangelho. Jesus diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Como é importante nós ouvirmos esta mensagem do Evangelho neste tempo em que vivemos. Quando nos diz aqui de maneira muito clara que Deus ama o mundo e que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Deus não quer condenar o mundo, mas Deus quer simplesmente e unicamente salvar o mundo. Tanto é assim que ele foi capaz de enviar o seu próprio Filho a este mundo. Quando o Evangelho nos fala, portanto, deste amor imenso de Deus por este mundo, aqui nós nos sentimos então confortados por sabermos que Deus é um Pai que ama a humanidade. Deus não condena, não castiga a humanidade, não quer o sofrimento da humanidade. Deus quer a salvação. Deus quer o bem de todos nós. Nós vivemos um momento muito difícil na humanidade. E muitas vezes, nestes momentos desafiadores, vez ou outra aparecem pessoas falando que Deus está castigando o mundo, mas não é assim que Jesus nos ensina. O Evangelho de hoje nos mostra de maneira muito clara que Deus ama o mundo. Deus não quer a condenação da humanidade. E em seu esforço infinito pelo bem da humanidade,
o Pai até mesmo entrega o Filho, envia o seu Filho Jesus Cristo para que o mundo seja salvo. E se Deus quer assim de maneira tão forte o bem da humanidade, o bem do mundo todo, é isso que nós também devemos querer. E é nesse sentido que também devemos agir. Deus sempre age no sentido de querer o bem dos seres humanos. E quem tem fé, quem crê nesse Deus que nos foi revelado por Jesus, este Deus que é amor e misericórdia, todos que nele creem devem ser também pessoas que se empenham com todas as forças possíveis pelo bem da humanidade. E hoje nós somos chamados a pensar nisso, como é importante que cada um de nós se empenhe pelo bem uns dos outros, pelo bem deste mundo em que vivemos, um mundo que padece tantos sofrimentos. É preciso que cada um se empenhe, que amemos também o mundo como Deus ama e façamos a nossa parte, colaboremos com Deus pela salvação do mundo, pelo bem do mundo. De fato, nós não estamos sozinhos neste mundo. Somos membros de uma comunidade imensa, a comunidade humana. E por isso todas as nossas atitudes, sejam para o bem, sejam para o mal, têm repercussões à nossa volta, na sociedade, no mundo em que vivemos. Por isso a necessidade de termos condutas boas, responsáveis, de termos condutas de cuidados para com os irmãos, para com aqueles que estão à nossa volta, para com o mundo. Hoje, de maneira muito especial, neste tempo difícil que vivemos, é importante pensarmos nisso, na nossa responsabilidade para com o bem do mundo que nós vivemos, este mundo que Deus tanto ama e que também precisamos amar e cuidar. Que esta palavra de Deus hoje, portanto, nos inspire para que nestes tempos difíceis que vivemos não sejamos negligentes, não sejamos negacionistas, não sejamos indiferentes às situações de dor, de morte, de sofrimento que estão à nossa volta. Deus nos dê a graça de ter um coração sensível, um coração compassível, capaz de nos fazer enxergar a dor, o sofrimento pelo qual nosso mundo passa. Não vamos negar isso, pois negar não ajuda em nada. O que podemos fazer para ajudar é assumirmos de fato os problemas que existem e darmos a nossa parcela de colaboração. Sejamos prudentes, tomemos as medidas necessárias de cuidados para conosco mesmo, para com os irmãos. Assim estaremos colaborando com Deus, que quer, sempre quis e sempre vai querer o bem do mundo e da humanidade. Depois o Evangelho ainda continua dizendo: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. E diz ainda: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Então aqui a palavra de Deus nos ensina que praticar o mal é nos afastarmos da luz, a luz que é Deus. E hoje podemos perceber o que seria praticar o mal.
que nos afasta da luz de Deus, da luz do amor, da luz da fé. Praticar o mal neste momento em que vivemos é sermos indiferentes ao sofrimento que está à nossa volta. Praticar o mal é negarmos a situação difícil que está acontecendo. Praticar o mal é não nos preocuparmos em tomar os cuidados devidos para com a nossa saúde, a nossa vida e para com a saúde e a vida dos irmãos. Sabemos muito bem de todas as medidas protetivas que precisamos ter neste tempo de pandemia. Portanto, não pratiquemos o mal, sendo negligentes. Pratiquemos o bem, no cuidado, na prudência, para que assim estejamos próximos da luz. O Evangelho ainda nos diz que quem age conforme a verdade se aproxima da luz. Agir conforme a verdade, não conforme mentiras que se propagam tão facilmente hoje em dia, mentiras para nos fazerem fechar os olhos diante das dificuldades em que vivemos. Aproximemo-nos sempre da verdade, mesmo que a verdade às vezes seja incômoda. Mas é só quando somos capazes de olhar para a verdade e encará-la, é que a gente também é capaz de transformar as situações difíceis que precisam ser transformadas. Diante deste Evangelho, que é uma afirmação bonita do amor de Deus pelo mundo e pela humanidade, cada um de nós também possamos, neste quarto domingo da Quaresma, renovar o nosso amor pelo mundo em que vivemos, pela humanidade da qual fazemos parte. E ao renovar o nosso amor pelo mundo e pela humanidade, assim como Deus ama também, possamos nos empenhar, nos dispormos a sermos pessoas que construam o bem, que pensem no bem do outro, que pensem coletivamente e não de maneira egoísta, para que neste caminho de conversão que estamos trilhando durante esse tempo de Quaresma, um caminho que nos leve ao encontro de Deus, seja um caminho que nos ajude também a irmos ao encontro dos irmãos. Pois só amamos a Deus de verdade, só nos aproximamos dele verdadeiramente quando amamos os irmãos e nos aproximamos do próximo, com compaixão, com amor sincero e com fraternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.